Shalom, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e hoje estamos com mais um vídeo, mais uma mini aula sobre hebraico. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um verbo, dois significados. Como assim? Pois é, no português a gente está cheio de verbos que a gente usa para determinado significado, mas que dentro da linguagem do cotidiano, na linguagem do dia a dia, aquele significado, aquele verbo, aquela palavra pode ser levado para um outro sentido. Por exemplo, o verbo passar. O verbo passar no português pode significar que eu vou passar numa rua, passar numa estrada, numa passarela. Pode ser o passar, de passar uma roupa, né? Pegar o verbo de passar e passar roupa. Ou numa linguagem mais do dia a dia, quando alguém te fala assim, vem aqui na minha casa, e você diz, pode deixar, eu vou dar uma passadinha por aí, eu vou passar por aí. Ou seja, vou te fazer uma visita, eu vou aí na sua casa. Então você vê, nesse sentido, o verbo passar é de você passar em algum lugar. Mas ele pode ter outros sentidos, a mesma palavra é usada em outros sentidos, ou seja, é apenas um verbo, mas com vários sentidos que você pode aplicar dentro de uma frase e dentro de contextos diferentes. No hebraico, isso também acontece em muitos casos, em muitas coisas. E no vídeo de hoje eu escolhi dois verbos muito usados, muito comuns, né? Que a gente acha que só tem apenas um significado, quanto que tem outro significado e pode ser usado. E eu vou te mostrar como, com exemplos de frases, e que verbos são esses que a gente pode usar dessas duas formas diferentes em contextos diferentes. Mas antes eu quero deixar claro que esse assunto de vídeo é mais para você que tá já em um nível intermediário, já tá sabendo bastante coisa, já entende os verbos, já tá conjugando verbos, você já tá entendendo ali bastante coisa, tá? Porque você iniciante, se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente você vai ficar um pouco confuso aqui, porque a gente tá falando de verbos, em alguns casos ele vai estar conjugado, então pode ser que você se confunda e você diga, o que é isso? Não tô entendendo nada. Então não fique preocupado, você vai entender, mas antes estude primeiro, pegue um pouco mais, aprenda os verbos, mas não se preocupe. Agora, se você já é intermediário e está entendendo tudo, então esse vídeo é para você. Então, o primeiro verbo que a gente vai aprender, que pode ser aplicado de forma diferente dependendo do contexto, é o verbo latet. Latet. O verbo latet a gente conhece como significado básico de dar. Dar alguma coisa. Eu estou dando, né? Dar. Eu dei a minha caneta para ela. Então, nesse sentido de dar algo, dar alguma coisa, que pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, pode ser dinheiro, pode ser algo subjetivo também, né? Amor, sentimento. É dar, é você ter a ação de dar alguma coisa. Então, o principal significado desse verbo é isso, dar, você dar isso, né? Vamos ver isso num exemplo de frase, né? Na frase, Ani rotsa latet lach matana. Ani rotsa latet lach matana. Eu quero dar para ela um presente. Eu quero dar para ela um presente. Então aqui a gente tem o verbo no infinitivo latet com o seu significado de dar, né? Ani rotsa latet lach matana. Eu quero dar para ela um presente, ou seja, eu estou desejando dar para ela um presente. Então aqui a aplicabilidade dele nessa frase está no sentido de dar alguma coisa. Eu estou querendo dar. Então, pois é, mas aí qual é o outro significado que esse verbo latet pode ter, além do sentido de dar algo para alguém,
ou dar alguma coisa para alguém. Ele também tem sentido, dentro de outros contextos, de deixar. O verbo deixar, sabe? Sabe aquela coisa assim, você deixar, me deixar. Você fala assim, me deixa que eu quero fazer isso. Ou senão, você fala, eu não posso deixar fulano fazer isso. É nesse sentido de você deixar alguém fazer, deixar a pessoa, deixa ela fazer isso, vamos deixar fazer isso. Então é nesse sentido desse deixar. O verbo לתת também pode ser usado. Vamos entender isso vendo uma frase, tá? Aqui nessa frase, אני לא יכול לתת לך לקחת את זה. O que essa frase está querendo dizer? Eu não posso deixá-lo levar isso. Eu não posso deixá-lo levar isso. Ou seja, o mesmo verbo aqui também aparecendo no seu infinitivo, mas aqui ele sendo aplicado no sentido de deixar. Não mas aí repare na frase. אני לא יכול. Eu não posso לתת לך לקחת את זה. אני לא יכול לתת לך לקחת את זה. Ou seja, eu não posso deixá-lo levar isso. Ou seja, levar, pegar isso. Então aqui o verbo לתת não está com o sentido de dar, está com o sentido de deixar. Então eu não posso deixá-lo, né? O lecha aqui no complemento está sinalizando para alguém, para você, um masculino, para um homem. Lecha, né? Lecha. Se você já conhece, né? Você já estuda o hebraico, então você vai saber que é um lecha, para um homem que eu estou falando. Eu não posso deixá-lo, homem, deixá-lo fazer isso, ou pegar isso, na verdade. Pegar isso, ou levar isso. Levar ou pegar isso. Então, nesse contexto aqui, o לתת não é com o sentido de dar, mas é no sentido de deixar. Essa outra frasezinha que muita gente fala, que é aquela que eu até falei assim, no sentido de deixar, a pessoa fala assim, me deixa. Em hebraico, como é que eu posso falar isso? Eu vou usar também o verbo לתת. Né, o לתת. Só que aqui eu vou usar ele conjugado, tá? Aqui ele vai estar no imperativo, Então, quando alguém em hebraico lá, por exemplo, você está lá em Israel, e alguém estiver te enjoando, estiver te atrapalhando em alguma coisa e você quiser falar me deixa, você fala tן לי, me deixa, tן לי. Esse tן é o imperativo, tá, do verbo לתת, que pode ter ali, se você... E repare que esse tן לי também pode ser usado no sentido de você mandar alguém te dar alguma coisa, né? Porque o sentido principal dele é dar. Então, tן לי, se alguém estiver te devendo alguma coisa e você quer que essa pessoa te dê algo, você pode dizer também, tן לי, dá pra mim, dá aqui pra mim. Mas, se você estiver num outro contexto e estiver falando, não, eu quero que você me deixa quieta. Então, você vai dizer também, tén לי. Mas o que vai mudar o significado? Justamente o contexto. Se o contexto é de dar, você vai usar o לתת e a pessoa vai saber que você está dizendo no sentido de dar. Agora, se o contexto é de deixar, então a pessoa, se você usar o verbo לתת, a pessoa vai entender que você está usando ali no sentido de deixar. Então, tudo que vai definir aí nesse significado diferente de deixar ou dar, vai ser o contexto, tá? Nunca se esqueça, para a gente entender um texto, é preciso a gente analisar o contexto. O segundo verbo que a gente pode ter aí dois significados diferentes é esse verbozinho aqui, להגיע. להגיע é o verbo que o principal significado dele é chegar, alcançar. Né? Ele é mais usado no sentido de chegar em algum lugar, chegar em
chegar, né? Esse é o principal significado dele, tá? Vou te dar um exemplo com uma frase. Na frase, אני מגיע למסיבה. אני מגיע למסיבה. É uma pergunta. אני מגיע למסיבה. Como eu chego na festa? Ou como eu chego à festa, né? למסיבה, festa. Festa é uma festa, né? Que tá acontecendo. A pessoa tá perguntando. אני מגיע למסיבה. Ou seja, como eu chego na festa, né? Então aqui tá no sentido de chegar, eu quero chegar na festa. Como é que eu faço para chegar na festa? Então, o magia aqui é o verbo leagia conjugado da primeira pessoa do presente, tá? Que está conjugado no presente, magia. Então ele está conjugado no presente. Então aqui ele está no sentido de chegar, eu quero chegar na festa. אני מגיע למסיבה. Como eu chego na festa? Só que esse mesmo verbo, desse mesmo jeitinho, eu posso usar ele no sentido de merecer. Pois é, o verbo chegar pode ser usado no sentido de merecer. Tipo, eu mereço, quando você fala assim, eu mereço isso, eu mereço algo de merecer, merecimento, eu mereço, merecer. Então, você também pode usar esse mesmo verbo leagia para o sentido de merecer. Vou te mostrar isso numa frase, onde o contexto é totalmente diferente do sentido de chegar. Nessa frase, מגיע לי מישהו שאוהב אותי. O que essa pessoa está fazendo nessa frase? Ela está dizendo, eu mereço alguém que me ame a mim, que me ame, né? Então ela está dizendo, מגיע לי, eu mereço מישהו, alguém, שאוהב, que ame אותי, a mim, que me ame. Eu mereço alguém que me ame. Então essa pessoa está aqui falando que alguém, ela merece, ela tem o merecimento de ter alguém que a ame. Então repare que o verbo aqui é o mesmo, magia. O mesmo verbo usado para chegar está sendo usado nesse outro contexto para dizer que a pessoa, né, merece alguma coisa, merece algo. Então, o verbo leagia pode ser usado no sentido de chegar em algum lugar, de alcançar algum lugar, alcançar alguma coisa, mas ele também pode ser usado em outro contexto com o sentido de merecer. Então, eu espero que tenha ficado claro, né? São exemplos, sempre lembrando contexto, analise contextos. Muita gente não consegue avançar, muita gente não consegue entender situações porque não consegue fazer interpretações. Interpretações é necessário que você leia muito e analise contexto. Você vê assim, esse verbo aqui é diferente, esse verbo aqui eu conheço ele com esse significado, mas aqui ele tá aqui, mas esse contexto aqui tá diferente, não tô entendendo. Analise, procure saber. Às vezes esse caso, essa situação que você não está entendendo, é justamente um exemplo de verbo que ele tem um significado principal, mas que ele pode ser aplicado em outros contextos de forma diferente. Lembra lá do exemplo que eu dei no início do verbo passar no português, né? O mesmo verbo com N aplicações em contextos diferentes, com significados novos e diferentes. Isso no hebraico também acontece. Eu espero que você tenha entendido esses dois exemplos que eu dei. Esses são apenas dois exemplos. É claro que existem outros casos. Se você gostou desse vídeo e quiser mais exemplos de verbos que têm contextos diferentes, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo trazendo novos exemplos de novos verbos onde esses casos de duplo sentido, duplo significado acontecem. Então hoje é só isso. A gente se vê no próximo vídeo. Shalom!